Ilíada, você tem heróis sobre-humanos, capazes de coisas incríveis. Histórias deles são contadas pelos poetas, né? E a Ilíada foi feita assim, pela tradição oral, o recolhimento da tradição oral. Odisseia é o retorno do herói, o retorno de Ulisses. Ele passa por situações sobre-humanas, seres fantásticos, mas quando chega em casa, ele volta à vida normal da cidade, onde vigora a civilidade, as boas relações entre os integrantes da nobreza e da nobreza com relação ao povo. Você tem aí duas virtudes. Na Ilíada, a virtude do herói, da bravura, das grandes façanhas, isso que dava o sentido da vida, né? O conteúdo da vida. E a nobreza, e a virtude da nobreza, que é aquele que fez grandes façanhas heróicas, mas agora ele é o homem da civilidade. O homem nobre, aquilo que a gente entende pelo nobre. A educação que forma o homem, com H maiúsculo, ela se dá pelo aprendizado com a experiência, o aprendizado guiado. Veja a história do Aquiles. Aquiles aprendeu a ser guerreiro, ele foi criado por Fênix, um homem chamado Fênix. O pai do Aquiles o entregou para Fênix. Fênix, um pouco mais velho do que Aquiles, ensinou Aquiles a ser um homem completo, um homem com inteligência, com formação corporal, espiritual e guerreira. Veja a cena, se não me engano, do canto 9 da Ilíada, em que o Aquiles está recolhido, porque ele está revoltado contra o Agamemnon, o comandante grego, não vai lutar. Fênix está com ele, eles recebem a visita do Ulisses e do Ájax para convencê-lo a voltar. Aquiles está irredutível. Fênix é a voz do conselho. Diz: não deixe a sua cólera sobrepujar a sua razão. Acontece que na educação, a educação é conselho, é orientação, mas também tem algo de empoderável. Tem os influxos exteriores, influxos divinos. Está agindo sobre o Aquiles a Ate, é uma deusa Ate, é a deusa da desavença, da discórdia. Do desentendimento. O Aquiles não vai lutar. Não vai lutar. Ele vai deixar que o companheiro dele, Patroclo, lute no lugar dele, morra. Aí ele vai agir, movido pela Ate, vai matar Heitor e vai profanar o corpo do morto Heitor. Porque ele está sob o domínio, sob o efeito, sob o influxo da Ate, deusa da discórdia. Esse influxo impede que ele use o intelecto dele. Esse influxo domina a vontade dele. Domina o timos dele, né? Agora,
veja o caso diferente do Aquiles. O Aquiles se encaminhou para a tragédia. Assim, essa foi a derrocada do Aquiles. Se ele tivesse voltado para a batalha quando os amigos dele vieram chamá-lo, ele teria lutado, teria vencido, teria matado Heitor, teria conquistado Troia. E talvez não tivesse morrido. Mas o destino do Aquiles era aquele. Ficar encolerizado a um tal ponto de que tentar estraçalhar o corpo do Heitor era a coisa que ele deveria fazer. E foi a última coisa que ele fez em vida. Agora veja um exemplo diferente do Telêmaco. Jovem, foi deixado bebezinho pelo Ulisses quando esse foi para a guerra. Já com 20 anos de idade, não esperava nunca mais ver o pai. Era um jovem bom, mas não tinha força nem para lutar a favor do que era dele. Ele via os pretendentes da mãe dele dilapidando os recursos da casa dele e não podia fazer nada. E não sentia nem mais saudade do pai, porque ele até duvidava da existência do pai. Tamanha a desesperança e a fraqueza. Um velho conselheiro da sua família, chamado Mentes, se aproxima do Telêmaco, e não é o Mentes, é a Atena disfarçada. Aí, ó, um outro influxo divino que vai orientar o jovem, vai falar: você vá procurar saber do seu pai, viaje, visite Nestor, que esteve com teu pai na guerra, visite Menelau, que também foi um dos principais da guerra, procure saber do seu pai. E Telêmaco foi e passou por diversas atribulações e se formou um homem. Um homem que, quando voltou para Ítaca, para sua terra natal, reencontrou o pai e já estava formado bastante para ajudar o pai na vingança dele contra os pretendentes que ele encontrou em casa. O influxo divino aí, aquilo que é o imponderável, veio através do Mentes. Foi uma interferência na vontade do Telêmaco, que não sabia como agir, não sabia como fazer. Ela disse para o Telêmaco: você não vai fazer nada com relação ao teu pai? Vai ficar aí desesperançado? Vai ter o mesmo destino, infelizmente, da tua avó, que morreu de saudade do teu pai, do teu avô, que está definhando por saudade do teu pai? Ela mexeu na vontade dele, no timos dele. Atena. Aquiles teve a vontade mexida, sofreu interferência de Ate, que o levou para a tragédia. Telêmaco teve a vontade dele interferida pela Atena, o que o levou ao desenvolvimento, ao amadurecimento. Ele se tornou um homem, se tornou um digno sucessor do pai dele. Ele se tornou um filho do pai dele, continuando a linhagem. E é disso que se trata a Odisseia. A linhagem, a tradição dos nobres. Linhagem de grandes homens. E a gente vê como o Telêmaco se tornou um grande homem quando o grande homem, que era o pai dele, voltou.